Você ouve agora Terceirona, o seu encontro semanal com todas as informações da Série C do Campeonato Brasileiro. Que beleza! Sejam muito bem-vindos, meus irmãozinhos. Você ouve a partir de agora a Terceirona, o seu ponto de encontro semanal com a Série C do futebol nacional. Vamos hoje ver o que rolou nos campos do nosso Brasil pela segunda rodada da fase 2 do campeonato mais raiz do mundo. E é claro, começar o aquecimento para os jogos deste fim de semana. Ao meu lado, Cícero Bringel e João. Como vocês estão, meus amigos? Belezão! Vamos nessa! Um oi pra todo mundo que ouve a gente nessa rodada 2 da segunda fase. Só quero dizer, hein, que os meus palpites dessa semana deram a maioria certo. E eu acho que se tem alguém que tá na frente no bolão da firma, que sou eu. Vamos que vamos! Que energia boa, gente! Salve, belezão! Salve, João! Salve, salve, nossos amigos ouvintes da Terceirona! Que beleza, que beleza, que beleza, que beleza! Vamos nessa então, meus irmãozinhos! A Terceirona começou! Em jogo de expulsões e confusão, a Amazonas perde em casa pro Paysandu. 1-0 pro Papão. Pelo placar mínimo em casa, Brusque bate o São Bernardo e lidera o grupo B com 6 pontos. O Operário lá em Ponta Grossa faz 2-0 no São José. O Fantasmão sai da lanterna para a vice-liderança do grupo B. Em jogo emocionante, Volta Redonda recebe o Botafogo da Paraíba e vence por 2-1. O Voltaço é líder do grupo C. Que beleza, meus irmãozinhos! Foi dia do nosso querido Paysandu, o Papão, ir buscar 3 pontos importantíssimos fora de casa. Em jogo contra o Amazonas, lá em Manaus, 1-0 pro Bricolor da Curuzu, que na abertura da segunda fase tinha empatado com Volta Redonda em casa, lá em Belém, e agora é vice-líder do grupo C, com a mesma pontuação que o próprio Voltaço. É isso aí, belezão? E o jogo que aconteceu na ensolarada Manaus, lugar onde a culinária tem muita influência indígena, e aí eu queria perguntar pro Cício e pro Belezão se eles sabiam que, por ser rodeada por diferentes rios, a população de lá consome uma quantidade e uma variedade muito grande de peixe e moluscos do rio, sem falar na carne de tartaruga. E aí eu queria perguntar pros ouvintes, vocês dois, já comeram carne de tartaruga? Ó, eu já comi sim, que eu tive em Belém, e lá em Manaus também, comi nas duas. Inclusive tem restaurantes japoneses lá que fazem os pratos com os peixes de água doce e com o lagostim de água doce, os moluscos, as conchas do rio. E come-se a carne de tartaruga também, que eles fazem uma sopa. Mas é muito consumido também os ovos. Inclusive é um problema de conscientização nos rios lá da região. E a Universidade Federal do Amazonas tem uma campanha muito bacana, junto com a Petrobras, é patrocinado pela Petrobras, para que haja uma conscientização de não se comer os ovos, porque vai acabando. Mas desculpa, beleza. É que eu queria comentar que eu não comi carne de tartaruga. Porém, estou com água na boca dele falar tão bem dessa culinária. É, gente, vamos parar de falar de comida, que a boca tá cheia dessa maravilhosa comida do Amazonas. Mas vamos voltar pro jogo. O importante é que o gol do Paysandu saiu aos 17 minutos do primeiro tempo, em uma cobrança de pênalti convertida pelo artilheiro Mário Sérgio, que chegou ao 8º gol na Série C e ao 21º em 2023. Já nos acréscimos, veio o estopim de toda a confusão no estádio. O árbitro Marielson Alves marcou pênalti pro Amazonas e passou por uma revisão do que ele viu no VAR. E após impressionantes 10 minutos, o lance foi desmarcado, corretamente desmarcado, por conta do impedimento na jogada do ataque. E aí teve uma outra coisa que aconteceu também bizarra no começo desse jogo, que basicamente a CBF, né, quando montou o VAR, a CBF, que é o responsável pela montagem do VAR na Série C, não montou o VAR, não equipou a equipe de arbitragem desde o começo do jogo. Faltou uma peça para que o VAR pudesse funcionar corretamente, peça essa que só chegou lá no meio do primeiro tempo, aproximadamente aos 36 minutos. Antes disso, o jogo começou a rolar, a bola começou a acontecer sem o VAR. Tinha a equipe de VAR lá, mas eles não estavam trabalhando porque faltava um equipamento.
João, pra você ver, no primeiro pênalti, se o juiz não tivesse visto a mão na bola, ele não teria o VAR para consultar. Exatamente. E não é meio bizarro isso, cara? Não é um amadorismo total enxergar uma peça do VAR num jogo que acontece a cada fim de semana no meio do primeiro tempo? É uma coisa que eu nunca vi na vida. Amigos, belezão, João? Mas toda partida tem um delegado da partida. Tem um senhor de terno e gravata sentado debaixo do guarda-sol. Representante da CBF. Representante da CBF. Então, por que deixa acontecer? Eu acho que a questão não é só essa, porque assim, a questão, inclusive, faz parte da nota oficial do Clube do Amazonas, que é o jogo tinha que acontecer naquele horário, porque você tem transmissão, você tem as pessoas que vão pro estádio, não daria pra atrasar o jogo por causa disso. E a questão que o Amazonas está questionando é, se o jogo começou sem VAR, ele tinha que ir até o fim sem VAR. Concordo. E aí, se não tivesse o VAR no segundo lance, o pênalti do Amazonas ia acontecer. Exatamente. E foi uma decisão do próprio Marielson, do juiz da partida. Ele esperou, o jogo teve um leve atraso, e aí por decisão ele falou, não, vamos fazer o jogo e conforme a peça chegar, a gente instala ela e se der certo, faz do meio pra frente para não atrasar aqui com TV, com os compromissos que tinha. Então, foi uma própria decisão do árbitro, do juiz, seguir com a partida metade sem o VAR e metade com o VAR. Nós falamos lá atrás que as equipes se prepararam para esse torneio, investiram, e alguns erros de arbitragem estão prejudicando muito as equipes. Com essa situação, pode ser até que o Amazonas não se classifique. Mas a questão não é essa, assim. Porque tanto o pênalti marcado sem VAR foi validamente marcado, quanto o pênalti invalidado do Amazonas foi corretamente validado. Não é um erro da arbitragem, é um erro da organização da CBF ao dar o suporte para as equipes, já que ela exigiu pelas regras do campeonato que tivesse VAR, tinha que ter pros dois. Não, eu ia falar que a própria nota amazonense, ela em nenhum momento puxa a sardinha para ela. Ela fala da paridade, da justiça, de como está sendo usado o VAR. Você pode, se você tiver a oportunidade de ler a nota, eles falam justamente isso, sobre o princípio aí de ser justo, né? E o que foi de maneira bizarra aconteceu nesse jogo aí. Eu não me lembro de outro jogo que o VAR chegou no meio. Não me lembro. Na realidade é o seguinte, os clubes brasileiros, na ansiedade de faturarem, de jogarem os torneios, eles aceitam qualquer regulamento. A gente sempre comenta, todo ano, o Campeonato Paulista. Os times pequenos aceitam o regulamento porque precisam da cota. Aí quando chega da metade pro fim, começam a reclamar que o regulamento é injusto. Agora, se aceitou, infelizmente não tem o que reclamar para o que ocorreu, né? Porque se não tivesse o VAR, o pênalti não seria cancelado e provavelmente o empate seria, o gol seria feito e seria 1-1 o jogo, o resultado, né? O empate. Beleza, insisto. A coisa ficou feia mesmo nas vias de fato antes do apito final. O zagueiro do Paysandu, Nayor, e o preparador físico do Paysandu, Tomás Lucena, foram agredidos ali em campo. Eles estavam fora de campo, mas dentro da parte de jogo ainda, né? Estavam na parte técnica ali, né? E isso ocasionou até um sangramento no nariz do atleta. A gente pode ver nas redes sociais aí a foto da camisa dele banhada em sangue. E na súmula do jogo, o juiz registrou que os bicolores apontaram que o presidente do Amazonas, Wesley Couto, foi quem agrediu, e a gente tem as imagens da agressão que também está no nosso portal da Terceirona. E após a partida, durante a coletiva de imprensa do técnico Rafael Lacerda, do time do Amazonas, gritos também foram ouvidos vindo do vestiário e também murros na porta da arbitragem, né? O presidente tentou invadir o vestiário da arbitragem e ocasionou, né, essa cena lamentável, meus amigos. O presidente do Amazonas fez uma lambança. Em campo, ele só reclamava e causava confusão. As imagens que a gente consegue ver que a torcida fez, que é do lado do VAR, eles brigam abaixo do VAR. O presidente do Amazonas sai atrás do banco de reservas do time do Amazonas, passa pelo VAR, vai bem atrás do VAR, um pouco atrás do VAR, ele vai até o preparador físico e dá um soco. A imagem que a torcida tem, que está na internet, que o G1 inclusive publicou, dá um soco no queixo do preparador físico que desmaia. Ele cai e desmaia. O jogador vem em socorro do preparador físico, eles discutem, o jogador dá a volta no VAR e o presidente foge e vai pro outro lado do VAR, e lá ele dá um soco no nariz do jogador, do Naylor.
Aí, fora isso, ele grita nos vestiários, a arbitragem vai pra dentro da sua sala, que tem uma sala especial pra eles, trancam a porta e o presidente soca a porta e aos gritos que dá pra se ouvir no vídeo feito pelo jornalista do G1 também, dá pra ouvir os gritos do presidente de que ele manda naquela coisa ali, não sei quem, não sei quem, não sei o que. É um absurdo, absurdo. Ele tem que receber uma punição. Ele tem que ser proibido de voltar a campo até o final desse campeonato. A CBF tem que punir o presidente por isso. E, infelizmente, o Amazonas também vai ser punido. Lamentável, pessoal. Lamentável, meus amigos. Infelizmente, a atitude do Wesley Couto, presidente do Amazonas, é lamentável. Não que a violência em campo seja única para a Série C, porque na Série A tem também questões de violência do Flamengo, do Grêmio, enfim, mas ele exagerou. Eu sugiro aqui, beleza, João, que além das punições que você comentou que é cabível ele devia fazer um exame antidoping também, porque ele estava muito bem preparado para brigar, né? Deve ser lá um senhor de 40 para 50 anos. Não, eu acredito que ele tem aí uns seus mais de 50 anos. Então, eu sugiro que faça um antidoping. Mas é uma pessoa muito violenta, muito despreparada para a função. E o fato que ele provavelmente agora ele vai trazer muito prejuízo para o Amazonas, que com essa instabilidade pode causar definitivamente a eliminação do Amazonas do torneio, né? Cícero, fala para mim uma coisa. O fato é que esse resultado final de 1-0 pro Papão foram muito importantes para a caminhada dele no campeonato e foram péssimos para o Amazonas. Exatamente. Aqui, nesse jogo, definiu o que é um time e o que é uma equipe. O Amazonas, que mandou o jogo, time de empresários, um time forte, colocou 8.000 pessoas em campo. O que aconteceu? Na minha definição, o Amazonas é um time que o treinador chega lá, joga a camisa para cima, quem pegar entra em campo. E eles vão jogar, receber o salário deles e vão embora. O Paysandu já vem como uma equipe mais organizada em campo, mais aguerrida, mais disciplinada, com um treinador pulso forte, que é o Hélio dos Anjos, e isso fez com que o Paysandu ganhasse o jogo e somasse os 3 pontos na classificação. Voltando ao Amazonas, para você ver que o negócio lá não está bom e é bem arbitrário mesmo a presidência do seu Wesley Couto, que ele até mandou o Rafael Lacerda embora. Quer dizer, o rapaz fez 2 jogos do mata-mata, mandou embora. Quem virá agora? Como é que vai treinar o time? Então, como nós falamos agora há pouco, eu vejo o Amazonas com muita dificuldade de se classificar entre os 4, e eu quero dar parabéns para o Paysandu por ter jogado uma partida tão boa fora de casa. Olha, eu acredito que favoreceu demais o Paysandu. O Paysandu conseguiu resgatar a sua chance, porque ele tem mais 4 jogos e ele já garantiu 4 pontos. Ele fez aquela média que você falou, um jogo em casa, um jogo fora de casa, com 4 pontos. Ele conseguiu. Fez justiça ao gol anulado do Paysandu naquela primeiro jogo, no primeiro jogo, da vantagem que o juiz não concedeu, né? Hoje é dia de falar com o João Paulo, nosso jornalista que estava lá em Manaus e acompanhou tudo de dentro do campo. João Paulo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por falar com a gente. Conta aí um pouco do que rolou na briga e como o time se prepara para o próximo duelo com o Volta Redonda. É vida ou morte pro time amazonense, não é não? Boa tarde, amigos do Terceirona. Satisfação falar com vocês em mais um podcast. Infelizmente, imagens de selvageria circulando a nível nacional. O Amazonas sente um pouco o baque da derrota dentro de casa e mais imagens de violência aconteceram também. Nós da imprensa estávamos um pouco distante do ocorrido e estamos averiguando novos fatos serem investigados. Falando de futebol, o Amazonas anunciou o técnico Luizinho Vieira, ainda acreditando no acesso em 4 vitórias nos 4 últimos jogos. 10 pontos a 12 pontos ainda dão condições do time amazonense brigar pelo acesso, apesar de estar em cada vez mais difícil e chances remotas. Mesmo que a equipe também empate no sábado, ainda não está eliminada matematicamente. Beleza. Valeu, meu irmãozinho. Vamos nessa que a Terceirona só acabou de começar. Que beleza! Muita emoção no Grupo B. Parece roteiro de cinema. O São Bernardo, que ganhou na estreia e dava sinais que iria embalar, perdeu pro Brusque
lá em Santa Catarina, no estádio Augusto Bauer. E tirando o Bruscão, que agora é líder isolado com 6 pontos, o resto da chave segue toda embolada, com o Operário e São José e o Bernô um pertinho do outro. Isso é a terceirona, meus irmãozinhos. E a maravilhosa cidade de Brusque, né, que inicialmente era chamada de Colônia Itajaí Brusque, em 1881 foi transformada em município, recebendo o nome de Brusque em homenagem a Francisco Carlos de Araújo Brusque, até então presidente da província de Santa Catarina. Mas dentro de campo a história também foi linda pro Bruscão. Apesar de boas chances para os dois lados, quando tudo parecia caminhar para um 0-0, o Brusque achou o gol aos 43 minutos. Diego Tavares invadiu a área pela direita, cruzou o rasteiro e num lance de oportunismo, Guilherme Queiroz, sempre ele, que desta vez veio do banco e chutou na saída do goleiro Alex Alves. 1-0 pro Bruscão. Belezão, o São Bernardo até se lançou pro ataque nos últimos minutos, mas não conseguiu achar um empate de jeito nenhum. E aos 51 minutos, a arbitragem encerrou a partida no Vale do Itajaí. Boa, Bruscão! Cícero, meu irmãozinho, o Brusque nós já imaginávamos que viria forte para competir, mas o Bernô parecia que iria oscilar menos nessa segunda fase. E agora volta para casa sem nenhum ponto esperado. Infelizmente, o São Bernardo não repetiu a apresentação do jogo passado. No começo do jogo, até quase o final do primeiro tempo, o jogo estava bem parelho. São Bernardo e o Brusque estavam competindo de igual para igual. Ao voltar para o segundo tempo, o Brusque começou a mandar na partida. Talvez, como o João falou lá atrás, o estado do campo um pouquinho ruim para o São Bernardo e o Brusque, acostumado a jogar em casa, foi melhorando os toques, os passes, até que teve a oportunidade de fazer o gol quase no final e ganhou o jogo por 1-0. Mas o domínio maior foi do Brusque, e o Brusque vem muito forte nessa reta final aqui do octogonal. Eu acredito que o Brusque, fazendo mais uma vitória na terceira rodada, ele põe a mão na vaga, uma das vagas da Série B. O São Bernardo, na verdade, com esse empate, mostra uma deficiência de preparação física, que a gente já falou muito aqui, e volta a ser o São Bernardo que era no final da primeira fase. Ou seja, o que aconteceu de diferente com o São Bernardo no primeiro jogo é que foi estranho. Agora é o mesmo São Bernardo. Vamos tolerar um pouquinho, vamos esperar a próxima rodada. Eu achei que o São Bernardo ia realmente dar uma deslanchada, pra ser bem sincero, mas vendo o último jogo, também sou bem dessa com o Belezão aí. Acho que ele chegou no máximo do nível técnico dele. Acho que ele não consegue passar para acessar a Série B, no caso, né? Você vê que falta aquele a mais, assim. A hora que o jogador tem que chegar na última escolha, na hora da bola entrar, pode ser até sorte, não entra. Bate no travessão do chão, mas não entra. A fase tá complicada. E olha que nesse grupo, o São José me parece que não vai ter grande chance. Então, as duas vagas estão sendo disputadas entre Operário, São Bernardo e Brusque. Vai ser muito difícil o São Bernardo conseguir superar o Operário e superar o Brusque. Ainda vou fazer uma defesa pro São Bernardo, porque ele conseguiu 3 pontos na primeira rodada. O Paysandu lá atrás fez 1 ponto na primeira rodada, mas ganhou os 3 pontos na visita até o Amazonas. Esse grupo que o São Bernardo e o Brusque estão é o grupo mais embolado. Vai ser decidida rodada a rodada. Acho que o São José não vai participar e esses 3 times vão ficar brigando pelas 2 posições e para poder ser a primeira posição e ser campeão. E eu vou te falar, quem não bater no São José é o time que de repente tá fora, entendeu? Quem não ganhar os 3 pontos ali do São José é o time que de repente tá fora. Boa, João, assim. Boa. Muito bem analisado. O São Bernardo, ele não resiste às minúcias do jogo. A transição, o segundo tempo ele cansa. Mas, a gente olhando aqui a tabela, o Brusque vai receber o Operário em casa. Se tiver um vitorioso, embolou tudo. Se empatar, o Brusque e o Operário ainda fica na vantagem. Mas o São Bernardo vai receber o São José. Ou visitará o São José. Daqui a pouco a gente vai comentar, vai mostrar para vocês como será a rodada. O São Bernardo vai receber o São José e deve ganhar. Então ele vai para 6 pontos. Se o Operário ganha, ele vai para 6 pontos e o Brusque fica com 6. Se o Brusque ganha, aí ele dispara. Aí ele vai para 9 pontos e você vai ter o Operário com 3 e o São Bernardo com 6. Ou seja,
Essa terceira rodada é muito favorável ao São Bernardo. E aí tem um outro cenário ainda, que é pra embolar mais ainda, que é a aí o vitória caos do tá São pronto. José. Aí o grupo vai virar, entendeu? Tem a vitória do São... Eu acho totalmente capaz do São José ganhar esse jogo. Meus amigos, eu quero dizer que a terceirona está muito especial. Olha, não deixem de prestigiar os próximos jogos. Vamos lá. Então, gente, agora vamos falar com o nosso jornalista Matheus Deichmann. Tudo bem, Matheus? Irmãozinho, muito obrigado por você estar aqui, viu? O Brusque agora recebe o Operário em casa. Como está a preparação desse jogo? Que a galera costuma dizer que é um jogo de 6 pontos, hein? Bom, o Brusque Futebol Clube, que é o líder do Grupo B nesta segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, iniciou nesta segunda-feira a preparação para enfrentar o Operário de Ponta Grossa. Jogo que pode encaminhar bem as coisas para o quadricolor do Vale, já que com 6 pontos e vencendo esta partida de domingo às 7 horas da noite, ele iria 9 pontos e aí a situação ficaria muito tranquila para o time de Luizinho Lopes. Este que, por sinal, volta de suspensão, retorna após cumprir uma partida de gancho por conta de um cartão vermelho no jogo contra o São José. Belezão, como Brusque também é a terra do chopp, pode-se dizer que o Marreco já está escolhendo a marca para comemorar o acesso no fim do ano. Beleza. É isso, meus irmãozinhos. O que espera a gente na terceira rodada? Estamos de olho e vamos que vamos. Que beleza! E no estádio Germano Kruger teve vitória do Fantasmão em cima do São José, o Zequinha. O Operário 2, São José 0. Belezão. E o Fantasmão segue mantendo a invencibilidade jogando em casa. Já são 19 jogos sem perder lá em Ponta Grossa. Com essa vitória por 2 gols de diferença, o Operário conquista o segundo lugar do Grupo B. São José teve algumas chances, mas no geral foi uma vitória segura para o Fantasmão. Depois do jogo, teve muito alcatra no espeto, belezão? Essa alcatra, aliás, no espeto lá, é muito famosa em Ponta Grossa e é considerado um prato típico ali no entorno do estádio. Beleza, meu irmãozinho, é uma beleza. Ó, João, no primeiro tempo, o Operário se impôs em casa e dominou o jogo desde o início. A pressão do time foi fazer efeito aos 44 minutos, quando o lateral esquerdo, Pará, invadiu a área sem marcação e tocou para o meio. Dudu Scheidt recebeu e conseguiu mandar um voleio, barbante balançando e 1-0 pro Fantasma no placar. Belezão, no segundo tempo, o Operário até voltou um pouco mais tranquilo, sem aquela pressão da primeira etapa. O time segurou o placar e foi conseguir ampliar lá no finalzinho. Luigi cruzou na medida para Trellis, que estava muito bem posicionado entre a zaga do São José. O atacante subiu com categoria e balançou as redes para o Operário, 2-0 no placar. Cícero, um jogo até que tranquilo para o Operário, né? Sem muitas surpresas, algumas falhas da defesa do Zequinha, mas o São José, meu irmãozinho, tá complicado para ele, hein? Segunda derrota nessa fase da terceirona. Já era esperado por ser um grupo forte de adversários? Sim, já era esperado e já era esperado também essa produtividade do Operário. Assisti pela TV, um time tranquilo. Joga bonito, né, Cícero? Joga... É passe longo, é enfiada de bola. Aliás, né, para nós que somos apaixonados por futebol, o jogo do Operário, o estádio do Operário, a estrutura do Operário lá em Ponta Grossa é toda perfeita. É um time preparado para a Série B, né? É um time que com certeza a Série B vai acolher muito bem. É um time preparado. E a grande surpresa para nós é o não rendimento do São José. Para você ver como é forte essa chave, né? São José classificou muito bem ao longo do campeonato, teve uma classificação boa, porém agora não consegue reeditar os jogos que fez. Ele liderou por uma fase, ele fechou a primeira fase em 5º colocado à frente de Botafogo da Paraíba e Paysandu e do próprio São Bernardo, e olha, ele tá aí. Não conseguiu fazer um jogo bom em casa na primeira rodada, não conseguiu fazer um jogo bom fora de casa. Agora vamos lá para a terceira rodada, que vai definir realmente se ele vai conseguir alguma coisa, algo mais, ou vai ficar aí pelo caminho, como a gente falou na rodada passada. Eu acredito que o São José teria que se superar, mas o desempenho da zaga deles... Nos 2 jogos a gente viu várias falhas, né? Jogando de costas para quem tá entrando, marcando a bola e não marcando o jogador. Então, se eles não tiver uma
uma reorganização da sua defesa, não vai conseguir passar por esse grupo não, que é um grupo que tá dificílimo. Quando a gente tá lá, vendo televisão, no boteco, na mesinha, tomando uma cerveja, a gente fala que fulano secou o time. Você tá secando o zagueiro do São José? Não, eu tô analisando o desempenho deles. De novo, 2 erros de marcação. Lembra lá que foram sair com a bola, deu a bola para trás, chutou, bateu no rapaz do Brusque. Agora, de novo, o zagueiro na hora do arremate do Operário, ele vira, não vai de frente para a bola. Não vê o atacante entrando. Na segunda jogada, uma jogada até desenhada, não foi com muita velocidade. O centroavante do Operário sobe para fazer o gol de cabeça e o jogador do São José tá de costas. Eu acho que você secou o Zequinha, hein? Belezão. Muito pelo contrário. Eu gostaria que ele conseguisse ter mantido a sua trajetória aqui da primeira fase, mas analisando o que está acontecendo agora, o São José já vai para o terceiro jogo, vai jogar com o São Bernardo lá em São Bernardo, no 1º de maio. Quer dizer, ficou muito difícil a história do São José. Tudo depende desse jogo do São Bernardo aí. E olha, esse jogo do São Bernardo é a chave para instaurar o caos no grupo. Se o São José ganha, o que não é difícil acontecer com o São Bernardo, meu pai, aí vocês se preparam. Aí o grupo tá embolado mesmo. Mas que beleza, gente, vamos lá. E quem acompanhou de perto essa vitória do Operário lá em Ponta Grossa foi o nosso jornalista Bida, que fala com a gente agora. Bida, muito obrigado, seja muito bem-vindo, meu irmãozinho. Conta pra gente. Líder da primeira fase da Terceirona, o Operário Fantasmão, que soma uma derrota e uma vitória nesse quadrangular, tem como adversário na próxima rodada o Brusque, que vem de 2 vitórias. Como o time chega para esse confronto? Conta pra gente. Como está a preparação do Fantasmão, meu irmãozinho? Aqui em Ponta Grossa, a semana começou em ritmo forte de treinamentos após a vitória do Operário Ferroviário no último domingo contra o São José por 2-0 no Germano Krieger. Os comandados de Rafael Guanais defendem já uma invencibilidade de 19 jogos sem derrota aqui em Ponta Grossa, fazendo com que esse fator casa, seja um grande aliado do Fantasma na Terceirona. Durante coletiva de imprensa após o jogo deste domingo, o técnico do Alvinegro ressaltou a qualidade individual de alguns atletas. Para o confronto da próxima rodada contra o Brusque, a expectativa é de um grande duelo lá no Augusto Bauer, uma vez que as duas equipes almejam voltar para a Série B em 2024. Fantasma mantém ainda em segredo o que está preparando para essa partida, mas a expectativa é ver em campo um time ofensivo, buscando pontuar em terras catarinenses. Beleza. Isso é a Terceirona, meus irmãozinhos. Sigamos. Que beleza! No domingo, em Volta Redonda, o Voltaço recebeu o Botafogo belo e saiu com a vitória jogando em casa. 2-1 para o Voltaço. Belezão. E a partida ficou movimentada mesmo, foi no segundo tempo. O primeiro tempo foi um pouco mais tranquilo lá em Volta Redonda. E, por curiosidade, não sei se vocês sabiam, Volta Redonda possuía uma das mais antigas escolas de aviação do Brasil, com instrutores de ponta vindo de todo o país. Com o crescimento da cidade, a pista e o hangar foram desativados, porém, se você procurar lá no Código ICAO, no Código Internacional de Voo, ainda está ativo, ou seja, a galera consegue ainda passar com os códigos por lá quando fazem sobrevoos ou viajam de um ponto para outro aí, muito legal. Lá no Raulinho de Oliveira tivemos uma primeira etapa sem gols, mas na segunda etapa o jogo começou morno e terminou pegando fogo. Foi um grande segundo tempo lá em Volta Redonda. O Volta Redonda abriu o placar depois que a zaga do Botafogo se complicou. A bola sobrou no pé do Ítalo Carvalho, artilheiro do Voltaço, que não perdoou e guardou a Redonda no fundinho da rede. É isso aí, belezão. E ainda teve uma expulsão bem infantil do Caio Vitor, viu? Que levou 2 amarelos por indisciplina e uma falta que dava para ter evitado. Mas, mesmo com a menos, o Voltaço não se abalou e conseguiu ainda ampliar o placar com Marquinhos, que recebeu um presentaço do goleiro Mota, que saiu mal do gol. Aí não teve que fazer 2-0 Volta Redonda. O Botafogo da Paraíba ainda conseguiu diminuir nos acréscimos, com o Luizinho aproveitando um cruzamento açucarado do Renatinho e marcando de cabeça.
Fim de jogo, Volta Redonda 2, Botafogo da Paraíba, o Belo 1. Quem estava lá e acompanhou tudo de pertinho foi o nosso jornalista Iago Almeida. Iago, muito obrigado, irmãozinho. Seja bem-vindo. Diz aí, o Voltaço segue líder do Grupo C com uma vitória e um empate e vai viajar até a Arena da Amazônia, onde enfrentará o Amazonas, que vem de 2 derrotas. Como está a preparação do time para esse confronto? Todo mundo confiante? Olha, um prazerzaço, belezão, estar nesse time da Terceirona nesta temporada. O Voltaço está sonhando cada dia mais com a volta à Série B, depois de 25 anos, desde 1998. Segue líder empurrado pela torcida do Volta Redonda no interior do Rio de Janeiro e quer aproveitar o mau momento vivido pelo adversário. O time do Norte demitiu o treinador, vem de 2 derrotas, estando na lanterna do Grupo C, e o Voltaço então aposta nos 3 reforços que chegaram na semana passada e nesta força também dada pelo torcedor. São 9 torcidas organizadas que estão fazendo de tudo para deixar o time mais confiante do que já está. Carreata, panfletagem, arquibancadas lotadas dentro de casa, o torcedor está fazendo uma linda festa. E o Volta Redonda foi eliminado na Copa Rio neste começo de semana, competição em que foi campeão em 2022, depois de usar um time misto. Então agora o foco é 100% nesta classificação à 2ª Divisão Nacional. O time se reapresentou, está focado e sem dúvidas o momento é muito bom para o Volta Redonda. O jogo de sábado da 3ª rodada promete muita emoção, viu, belezão? Beleza, irmãozinho. Agora eu queria saber de você, meu irmãozinho Cícero. O Belo enfrenta o Papão lá na Curuzu neste domingo. Dá para conquistar essa 2ª colocação no Grupo C, já que o Papão está na frente por apenas 1 ponto? Belezão, João. Esse jogo vai ser muito difícil. Por quê? O Paysandu não vai querer perder o ritmo no campeonato. Empate em casa, vitória fora, volta para casa, eles vão querer desesperadamente a vitória. E o Belo, que fez uma excelente partida, uma partida maravilhosa em Volta Redonda, infelizmente saiu com o placar atrás, mas eu não acredito que o Belo vai emplacar uma vitória lá, no máximo um empate. Mas eu ainda acho que o Paysandu leva vantagem. Vai ser um jogo complicadíssimo, Cícero. Principalmente porque a briga na tabela tá forte para isso. O que a gente precisa lembrar só é que o Belo é um time muito sólido. E ele foi jogar em Volta Redonda um jogo muito difícil. Só para lembrar que o Voltaço tem 33 gols na primeira fase e nessa 2ª fase já tá com 3 gols, né? Ou seja, o Voltaço vai para cima. Então tá jogando com um jogador a menos, tava para cima. E o Botafogo jogou certo, jogou mais seguro, tentando segurar o jogo desse ataque poderoso, porque você errou na frente do Voltaço, é gol. Perfeito? Agora, o Botafogo vai subir lá para Belém do Pará, vai jogar num clima úmido, que ele não está acostumado, muito calor e úmido, dentro daquela bomboneira brasileira que é a Curuzu, lotada, todo mundo gritando a favor do Paysandu. Não vai ser um jogo fácil pro Belo. Não vai ser um jogo fácil. E perdeu o treinador. E tem o treinador expulso. Não vai estar para dar apoio pro time. Ele entra em campo para reclamar o não acréscimo que o juiz deixou de dar. Discute briga com o juiz feio. Toma vermelho. Aí perde o jogo fora. Perde a direção da equipe fora de casa. É um campeonato muito difícil, minha gente. Essa terceirona tá muito boa. E eu acho que nesse grupo aí, o Amazonas vai fazer o mesmo papel do São José. Vai ser o time ali que vai dar 3 pontos para essa briga. Eu achava que nesse momento da campanha com os 2 jogos, era o Botafogo que ia estar na 2ª colocação e não o Paysandu, para ser bem sincero. Então é um grupo que, de novo, entre os 3 primeiros ali, tá muito, muito embolado. São o Volta com 4, o Paysandu com 4 e o Botafogo com 3, sabe? Tudo pode acontecer. O Volta Redonda irá fazer o jogo na Arena da Amazônia, né? Sim. Campo dimensão FIFA. Sim, campo da Copa, campo de Copa do Mundo. Exatamente, campo de esse Copa. time do Rogério Corrêa, com essa evolução, com esse dinamismo em campo, eu acho que o Amazonas realmente vai sofrer um pouco para não vai aguentar o Voltaço, segurar o Voltaço. Não vai aguentar o Voltaço. Tricolor de aço. Eu falo que é jogo para 3 gols. Assim, mais fácil. Campo largo, os caras podendo
sabe, jogada de profundidade, jogada de linha de fundo. Ou seja, o jogo do Paysandu e do Botafogo vai definir quem vai conseguir ficar na cola do Voltaço. Na verdade, o Paysandu e o Botafogo estão brigando entre si para quem vai conseguir subir para a Série B. Então, o jogo um contra o outro define quem vai subir ou quem não vai subir. É o jogo que o enfrentamento dos dois é que define. Porque, teoricamente, o Volta Redonda ganha os seus jogos. O Paysandu teve a vantagem de, em casa, empatar com o Volta Redonda. E do Amazonas você ganha. Ou seja, não é moleza. Não é moleza pros dois. O jogo lá em Belém e o jogo lá em João Pessoa, entre esses dois times, define a vaga do segundo, quem sobe. Gente, eu quero beber essa água de Volta Redonda. Essa água de Volta Redonda aí faz a turma correr mesmo, hein? Quem tiver por lá e vier pra esses lados aqui de São Paulo, traz uma aguinha pra nós aí de Volta Redonda. Fecha uma garrafinha e traz pro vocês. É isso aí. Beleza, gente. Mais uma rodada de emoção na terceirona, meus irmãozinhos. Muito obrigado, vamos pra frente. Que beleza! Agora chegou a hora dos nossos palpites para a próxima rodada dessa segunda fase da terceirona. Meus irmãozinhos, no sábado nós teremos São Bernardo recebendo São José. Lá no 1º de maio, São Bernardo, às 16 horas. O que nós podemos esperar desse confronto do Grupo B, meus irmãozinhos? Belezão, o Bernor não irá decepcionar. Vai comer uma polenta arretada e vai fazer 3-1 no São José. Olha, postando forte no São Bernardo, hein? Eu acho que o São Bernardo perde casa, viu? Eu acho que ele não aguenta o São José. E o meu resultado é torcendo pro grupo ficar mais bagunçado ainda. 1-0 São José, só pra ver o circo pegar fogo. Olha, eu acho que vocês não estão analisando o jogo direito, não. Porque o campeonato, o que tá acontecendo? Quem é esse São Bernardo que recebe o São José, o Zequinha, lá em São Bernardo? É o time que ganhou na primeira rodada jogando em casa. É o time que perdeu fora de casa. É um time que vai enfrentar o pior time dessa segunda fase. Mas o São José é um time que terminou em 5º colocado na primeira fase. E que eles vêm para a terceira rodada com nenhum ponto garantido. Então o São José vai trazer resistência para o São Bernardo. E o São Bernardo não vai ter essa energia toda para enfrentar. Então é um jogo que tem cara de empate. Para mim é um jogo que tem cara de empate. Então eu vou no 1-1. Um jogo truncado, complicado. Não acho que vai ser um grande jogo, vai ser um jogo feio. Não acredito que aconteça muita coisa, não. Eu vou repetir o que você falou semana passada em relação ao Amazonas. O São Bernardo é um time que tem dinheiro, vai dar um bicho bom. O treinador vai pedir para que os jogadores o surpreendam, porque lembra que nós comentamos que a terceira rodada seria mais ou menos o divisor de águas de quem vai classificar e quem não vai? É o jogo da vida do São Bernardo. Ou ele encaixa um jogo perfeito e ganha bem, e vai com mais confiança para os últimos 3 jogos, ou ele vai junto com o São José só treinar para jogar a Série C do ano que vem. Ele não vai subir para a Série B. Quando eu olho para o São Bernardo, eu não vejo um time confiável, sabe? Eu não vejo um time que você fala, beleza, agora vai ser constância, agora vai conseguir ganhar os jogos. É por isso que eu tô apostando nesse resultado até meio maluco, o São José fazendo 3 pontos ali, porque eu não vejo o São Bernardo consistente desde quando começou a despencar, desde quando começou a só empatar. Então... Não concordo. Nós estamos falando do octogonal. A primeira partida contra o Operário, o São Bernardo jogou muito bem. Ganhou. Mas agora jogou muito mal. Mas jogou fora, João. Ele volta para casa. Mal. Vai ganhar esse jogo quem fizer a lição de casa e buscar um pontinho fora. É isso. Não, o jogo, nós estamos falando da classificação, de conseguir um pontinho fora. Do jogo em casa, eu vou no 3-1. E tem outra coisa, o São Bernardo perdeu pro Brusque, né? Tô lembrando. Não perdeu pro time fraco, não. Já perdeu depois da metade do segundo tempo. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu trago a polenta para a próxima rodada, o São Bernardo ganhando. Pronto. Ainda no sábado, só que às 18 horas, teremos Amazonas e Volta Redonda, lá em Manaus, na Arena do Amazonas, pelo Grupo C. O Voltaço é líder do grupo, enquanto o Amazonas vem de 2 derrotas. Um presidente que bateu em todo mundo, diz que manda, vai vir a punição da CBF antes disso, com certeza. Um time abalado. Demitiu o treinador. Demitiu o treinador.
O time deve ter sido demitido por quê? Porque o treinador deve ter falado que discordava do que aconteceu. E o time amazonense tem alguma chance contra essa máquina de fazer gols do Voltaço? E um time sem torcida também, né? Não tem aquela coisa de encher o campo ali, vamos pelo Amazonas. Isso aí não tem essa característica dos clubes mais tradicionais das capitais, porque é um clube jovem, como a gente já comentou. Mas, é um clube empresa. É um clube empresa. Olha, eu não vou falar muito, porque realmente o Amazonas não está merecendo muita publicidade pelo que aconteceu, né? Essas coisas absurdas que eu não concordo, essa violência desnecessária. Mas o Voltaço não vai deixar a onça beber água. A onça vai morrer de sede em casa, vai perder de 2-1 pro Voltaço. O meu resultado para esse jogo, o meu palpite será 1 para o Amazonas e 2 para o Voltaço. Eu vou seguir o redator aí, eu vou de também 1 para o Amazonas, 2 para o Voltaço. Acho o momento do Amazonas ruim, time desestruturado, fora de campo desestruturado, uma bagunça e não tendo onde se apoiar. Acho que ninguém acredita que o Voltaço vai perder esse jogo. E sem esquecer que o Amazonas só decaiu da metade do campeonato para cá, né? Ladeira abaixo. Ou seja, problemas internos que não estão aparecendo e que agora o presidente revela, né? É o desentendimento interno. Então eu acho que o Voltaço arrebenta, faz 3-1 e vai ter pancadaria desse técnico de novo. Não sei o que vai acontecer, viu? Mas eu acho que sem técnico, com um presidente maluco, não é o momento do Voltaço. Para ele é 3-1, 4-1, eu vou no 3-1 para não desejar tão mal assim pro Amazonas. Vamos mandar um aviso. Alô, Volta Redonda, reforce a segurança. Agora, meus irmãozinhos, no domingo vai ser uma beleza. O Papão vai receber o Botafogo da Paraíba lá na Curuzu, às 16 horas pelo Grupo C. E aí, meus irmãozinhos, vai ser um jogão, hein? O que a gente pode esperar desse confronto? Se a gente tivesse a bolinha de cristal seria mais fácil, mas é assim. Na realidade, a gente está torcendo para todos os times que estão participando aqui desse octagonal. O Paysandu é um time que cativa muito a gente. Nós gostamos do estilo de jogo, gostamos da camisa, gostamos do treinador, mas da torcida, mas o Belo tem um lugarzinho no nosso coração um pouco mais acentuado, né? E eu gostei do jogo do Belo contra o Volta. Foi decidido também no segundo tempo aquele jogo, e o Volta Redonda jogou muito bem, e o Belo também. Será 1 pro Paysandu e 2 pro Belo. O Belo vai ganhar no contra-ataque. Eu queria contar uma coisa para vocês. O Belo é uma paixão do meu pai. Porque em 1976, meu pai estava me contando, meu pai tem 75 anos. Em 1976, ele ganhou na loteria esportiva, na época da Zebrinha. Mas ele ganhou, muitas pessoas ganharam. Então ele ganhou, não foi nenhum prêmio muito grande, foi bastante dinheiro, mas não foi nenhum prêmio muito grande. Na época deu para ele comprar um Chevette. Caraca! Um Chevette cor-de-rosa, 0 quilômetro. E então por isso meu pai, ele era a final do campeonato paraibano, era Botafogo e 13, meu pai jogou no Botafogo e foi o 13º ponto que ele precisava fazer na loteria esportiva. Mas apesar dessa paixão pelo Belo, que lá em casa sempre se falou, e da força que o Belo está tendo nesse campeonato, tem que lembrar, hein, João? Tem que lembrar que vai estar jogando lá em Belém, na Curuzu, que é praticamente uma bomboneira, é uma bomba, aquela torcida lá dentro, e contra o Paysandu, que vem com o Von. Hein, João? Você segue a linha do Cícero? Eu sigo a linha. Não. Eu não vou. O Cícero falou do Belo, né? Que o Belo vai ganhar lá. Eu não acho que o Belo vai ganhar lá. Até pelo retrospecto do jogo passado do Belo fora de casa, né? A gente pôde ver aí como foi o Belo jogando fora de casa. De repente, num jogo em casa. Que é um histórico do campeonato. O Belo sempre jogou muito melhor em casa do que fora. Exatamente. Né? E no Paysandu, num bom momento, num time que tem torcida, num time que tem camisa lá na Curuzu, eu não acho que nem vai ser placar mínimo. Eu coloco 2-0 pro Paysandu em cima do Belo. Olha, apesar da paixão do meu pai pelo Belo, e eu acho que é muito difícil ganhar do Paysandu lá. Eu vou mudar meu placar aqui, eu vou dar 2-1 pro Paysandu. Eu acho que o Belo ainda faz um gol. Mas eu vou pôr 2-1 pro Paysandu. Vamos. As vantagens do Belo é em casa, fora de casa ele
Ele não mostrou até agora que ele consegue segurar a bronca, né? Também no domingo teremos um jogo complicadíssimo. O embalado Brusque, que vem de 2 vitórias no grupo B, recebe o Operário, segundo colocado do grupo, lá em Santa Catarina. Aqui é um jogo de 6 pontos, hein? Quem chega melhor, meus irmãozinhos? Olha, eu tô sabendo que esse jogo será o jogo da pizza, porque o Belezão disse que vai assistir comendo pizza. Eu acredito que será um jogo muito parelho e a partir da metade do segundo tempo, o Brusque vai novamente dominando como dominou o São Bernardo, como dominou o São José, e fará 2-1. O placar será 2-1 pro Brusque em casa. Cara, eu acho que esse jogo é muito difícil. Esse jogo é muito difícil. Eu iria pôr... Esse jogo é o jogo para assistir lá do buraquinho do ar-condicionado. Porque, olha, complicado. O Brusque em casa joga bem pra caramba. O Operário joga bonito, cara. Eu acho o futebol mais bonito que tem nesse quadrangular octagonal final aqui é o do Operário. Mas eu vou postar na força caseira. Vou postar porque tem a questão do campo também, né? O Brusque, o campo é bem complicado de se jogar e o Operário é um time de bola rápida. Então eu acho que vão ter certa dificuldade ali e o Brusque tem o costume, conhece os caminhos ali do jogo em casa. Eu vou do placar mínimo, porque eu quase estava indo de empate. Eu vou de 1-0 pro Brusque. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Pra mim, esse jogo é o jogo que define uma das vagas pra Série B. Não tem no grupo do Brusque e do Operário, você tem ainda São Bernardo e São José. O São José até agora não mostrou condições de garantir essa vaga. O São Bernardo luta em casa por talvez ter ou não ter uma vaga, mas o fato é que no enfrentamento direto de Brusque contra Operário e Operário contra Brusque, eles definem uma das vagas para a Série B. Então esse jogo, os dois times vão para cima, vão brigar por cada centímetro do campo, por cada tentativa de gol. Eles vão brigar o tempo todo. Por isso eu não acredito que você tenha um vitorioso nessa. Vai ser um jogo de empate, porque quase vai ter, no empate os dois vão dar sangue e vai ter gol. Porque o Brusque faz gol e o Operário faz gol. Então eu vou num 2-2, jogaço. Vai ser um jogo maravilhoso. São dois times que jogam limpo. Você não tem o histórico deles de cartão, falta é muito baixo e eles vão dar tudo pelo campo. Mas por isso, para mim, é um jogo de 4 gols, 2-2. Então você quer dizer que caso não ocorra o empate, quem ganhar o jogo ganha o acesso. Eu acho que independente de ter empate, independente de ter vitória ou derrota, são dois times que estão brigando pela vaga. Sim, porque leva 2 pontos a mais e leva... Com uma vantagem maior ainda pro Operário, porque você ganhar, vai ganhar fora de casa, né? É tanto que o empate pro Operário, 1 ponto na casa do Brusque, favorece o Operário garantir essa vaga. Nossa, um ponto é vitória lá, assim. Tipo, sair com empate lá fala assim, não, estamos entre os 4. E por isso, diante do que vocês estão propondo para essa terceira rodada, eu quero saber, vocês vão manter como campeão da Série C o Operário? Principalmente você, João, que tá dando a vitória pro Brusque? João, você é um homem sem palavra? Não, eu mantenho. Óbvio que eu mantenho. Que nem eu disse, acho que o melhor futebol é do Operário. Eu quero lembrar que você fez 2 apostas essa rodada agora final, que é contra a sua aposta de campeão e vice. Você apostou que o Voltaço ganha do Amazonas e que o Brusque ganha do Operário. Ou seja, como que o Operário vai garantir a participação na final perdendo pro Brusque? Pro Voltaço eu mantenho, 2-1, jogando fora contra o Amazonas. E pro Operário é que eu acho um jogo muito difícil lá dentro, né? Acho que o campo favorece demais o Brusque. Mas esse resultado não tira o Operário do páreo, né? Eu acredito que o Operário vai para as cabeças e tem muita chance de chegar. Eu não mudo, não. Mantenho. E eu disse que talvez mudaria essa rodada. O Cícero que estava entrando com uma liminar para talvez mudar. Eu não sei se vai segurar também a bronca. E aí, Cícero, você vai manter? Então, eu vou manter, porque assim, nós estamos aqui analisando rodada a rodada. A rodada pro Brusque foi melhor, por isso que a gente está apostando que o Brusque vai ganhar o jogo. Mas
no pacote todo, o Operário é o time mais equilibrado, né? Com mais pontuação, com menos gols, esse negócio todo aí. Vamos lá, vamos deixar. Aí, a partir da semana que vem, a gente vai ter outra conversa. Ele quer pegar a gente no pulo, né, João? Não, aí, ó, o grupo do Operário, o Operário é segundo com 3 pontos, e o São Bernardo é o terceiro com 3 pontos também. Se o Operário perder, ainda classifica, ele tem chance de classificar, tem mais 4 jogos. Não, que o Operário e o Brusque são os prováveis times que vão subir para a Série B, eu não tenho dúvida. A minha questão é quem vai ser o primeiro e o segundo para fazer a final da Série C, entendeu? Porque eu coloquei o Operário como vice-campeão. E eu tô me coçando aqui para não falar que é o Brusque. Mas vamos esperar. Mas eu acho que eu vou seguir vocês, vamos esperar, ver a próxima rodada para saber o que vai acontecer. Coma sua pizza sábado, assista o jogo e na segunda-feira a gente vai saber se continuamos com a nosso palpite inicial ou se mudamos para a terceira rodada. Que beleza, meus irmãozinhos. Muito obrigado. Adorei os palpites de vocês para a próxima rodada. Que beleza, meus irmãozinhos. E assim, a gente se despede de mais esse giro pela Terceirona. Essa terceira rodada da segunda fase vai pegar fogo, meus irmãozinhos. Deixa aqui o meu muito obrigado a todos vocês que contribuíram para esse nosso bate-papo de hoje. Nossos jornalistas que estão lá dentro do campo nos trazendo informações. Nós da Terceirona estamos toda semana aqui até o fim da Série C, nossa querida Série C do Campeonato Nacional, trazendo todas as notícias e emoções a cada rodada. João, Cícero, muito obrigado para vocês. Muito obrigado, meus irmãozinhos ouvintes. Maravilha, belezão, maravilha, João. Grande abraço para todos os nossos ouvintes da Terceirona. Em especial para um colaborador, amigo e irmão, Vivaldo Mendes Vieira, que esta semana estará comemorando seu aniversário lá em Olímpia, lá no Espaço Viver. Grande abraço, meu irmão. Gente, valeu aí por acompanhar até agora com a gente, valeu mesmo por mais esse bate-papo todo mundo, e vamos para a terceira rodada aí, emocionante, jogo que pode decidir muita coisa, ou embolar mais ainda, o que também é provável. Um beijo para todo mundo e até semana que vem. E é assim que a gente termina esse giro pela Terceirona, nós ficamos por aqui, um grande abraço e até mais. Que beleza! Você ouviu a Terceirona, uma produção Foda Corp e Estúdio Bebê Gigante.